Hoje eu quero conversar com vocês sobre a multiplicação dos pães, sobre uma pergunta que eu quero fazer para você hoje. O que Jesus pode fazer com o pouco que você tem? Obrigada, Lu. O que Jesus pode fazer com o pouco que você tem? Jesus pode fazer alguma coisa com o pouco que você tem? Essa é a pergunta de hoje, eu quero conversar com você sobre isso, tá? Jesus fez duas grandes multiplicações de pães, né? Fez duas multiplicações de pães. E a primeira multiplicação de pães foi registrada nos 4 evangelhos, em Mateus 14, em Marcos 6, Lucas 9 e João 6. Acredito que seja apenas, deixa eu ver aqui, apenas João que menciona o rapaz, o menino, ou rapaz, ou menino, com 5 pães e 2 peixes. Os outros só falam assim, aqui, tá aqui, Senhor, temos 5 pães e 2 peixes. Mas João falou, não, o rapaz, mencionou o rapaz com 5 pães e 2 peixes. E na segunda multiplicação de pães, é registrada apenas em 2 evangelhos, em Mateus 15 e Marcos 8. Então, a minha pergunta para você é, o que Jesus pode fazer com o pouco que você tem? Às vezes você olha para a sua vida e você pensa, mas eu só tenho isso. Mas só isso que você tem, já é suficiente para muita gente. Já é tudo na vida de algumas pessoas. Mas nós muitas vezes retemos esse pouco porque nós estamos preocupados em ter o que a gente ainda não tem, em conquistar o que a gente não conquistou. E não agradece o pouco que a gente tem e não consegue ver milagre no pouco que a gente tem. E nós vivemos uma vida insatisfeita porque não reconhecemos que o pouco que nós temos é milagre. Nós não conseguimos enxergar no pouco que a gente tem milagre. Para quem me acompanha assim mais de perto sabe que há uns 2 anos eu tenho sofrido de muitas dores na lombar. E aí, fazendo os exames aqui e ali, aí descobri o que eu tinha. Artrose facetária. E tratamentos aqui e ali, muito sofrimento, porque eu não conseguia me locomover sem reclamar, mas isso é coisa de velho, né, gente? A gente não dá conta de levantar do chão sem reclamar, mas as dores eram muito intensas. E aí o médico que eu fui, anterior ao que eu estou agora, que está cuidando de mim, ele falou, olha, Fernanda, você tá proibida de fazer caminhadas, você não pode fazer academia. E eu fiquei ali, naquele sofrimento de sem fazer caminhada, sem fazer academia, por 8 meses. E as dores cada vez piores. Fiz os procedimentos que tinha que ter feito, a medicação, e nada resolvia. Aí eu troquei de médico. E esse médico falou, não, você vai voltar a caminhar, vai fazer caminhada, vai voltar para academia. E você precisa fortalecer os músculos que você tem, né, para você suportar essa dor aí. E aí eu voltei a fazer caminhada, voltei para academia, tudo bem devagar, claro que 8 meses parado. E aí eu fui melhorando, e ontem eu voltei no médico, com uma ressonância lá, ele abriu a ressonância, ele olhou para mim e falou assim, olha aqui, seu problema ainda existe, ele tá aqui, me conta como que você tá. Eu falei, eu tô bem, eu só sinto dor caso, às vezes, eu faça alguma coisa assim muito, fico muito tempo em pé, exagerada, né? A faxina na casa, assim, tudo de uma vez, mas do contrário, eu não tenho mais sentido dores. Ele falou, mas você sabia que o seu problema ainda existe? Ele ainda tá aqui. Me diz que, voltando pra academia, quantos por cento você melhorou? Eu falei, 80% eu melhorei. Ele falou, você entende que o problema continua?
Mas por você estar fortalecendo os músculos da sua lombar, através do exercício físico, você não está curada do problema, você ainda está com o problema, você ainda está com a dificuldade. Mas por fortalecer a musculatura em volta, você está sem a dor. O que tem a ver isso com a multiplicação dos pães e peixes? Parece que não tem nada a ver. Mas eu queria trazer para vocês o seguinte: a dor que eu tenho, a artrose facetária, ela existe. Mas eu não tenho só a dor. Eu tenho músculos em volta, que eu posso trabalhar, que eu posso fortalecer e ficar livre da dor. Por que eu estou dizendo isso? O que tem a ver com a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes? Tem a ver que tinha ali mais de 5.000 pessoas, porque fala que não eram contadas mulheres e crianças. Tem gente que fala que tinha até 30.000 pessoas, que mulher... existe muito mais mulher que homem, né? Sempre existiu, e contando com todo mundo. Mas vamos ficar com 5.000? Vocês acreditam que no meio de 5.000 pessoas existia apenas um jovem precavido? Só existia um jovem, um menino ou rapaz, eu não sei. Mas só existe, no meio de 5.000, só um tinha. Nós que somos pais, né, mães principalmente, a gente vai sair com o filho no parque, o que a gente leva? A gente leva lanche para dar para os filhos, não é? Só que ali não tinha só pessoas estruturadas, que tinham uma família, que tinham uma casa, que podia levar um lanche para o filho. Existiam mendigos, existiam pessoas que não tinham onde morar, pessoas em condição de rua, mas não eram 5.000. Existiam ali pessoas precavidas também. Mas olhando para o que tinham nas mãos, não pensaram em dispor para que Jesus multiplicasse. Apenas aquele jovem olhou para o que ele tinha e resolveu entregar. Para que Jesus fortalecesse o corpo, para que Jesus alimentasse o corpo. Porque aquele jovem não olhou para o que ele tinha e para a insuficiência do que ele tinha. Ele pensou, vou contribuir com o que eu tenho, porque o problema existe. Que era o problema da fome, eles estavam ali há 3 dias já ali acompanhando Jesus. Mas Jesus estava ali. Jesus estava ali. E ele olhou para o que ele tinha e colocou à disposição, colocou disponível. Vocês entendem que se ali todos se juntassem, o pouquinho que cada um tinha, juntava um pouquinho de um pouquinho de outro, poderia também ter feito milagre? As 2 vezes que teve milagre de multiplicação, Jesus falou para os discípulos fazerem. Vai, alimenta o povo. Da primeira vez, tudo bem, os discípulos ainda não tinham presenciado o milagre de Jesus, né? Eles falaram, não, como é que a gente vai alimentar esse povo? Mas da segunda vez que teve a multiplicação dos pães, eles já tinham visto o milagre antes. E eles já tinham esquecido que Jesus tinha transformado 5 pães e 2 peixes em 12 cestos lotados. Eles novamente encontraram uma situação onde eles estavam olhando para o problema em si e não para o que poderia ser feito milagre ali naquela unidade. E aí Jesus fez os 2 milagres. O que eu quero trazer isso? O que tem a ver isso com a minha artrose facetária, né? Que eu tenho no meu corpo, que eu tenho essa enfermidade. Quando Deus permite uma enfermidade no seu corpo, permite uma tentação, permite algo em você, Ele não deixa você só com aquele problema, Ele coloca o escape. Ele coloca em você arma suficiente para que você resolva o seu problema, para que o milagre em você aconteça. Mas o que você às vezes fica pensando? Que o que você tem é pouco. É pouco. E você não olha as coisas que Jesus pode fazer milagre, o milagre nesse pouco. E sabe,
esse milagre que Jesus quer fazer na sua vida, ele não é só seu. Essa minha artrose facetária, ela não é algo que vem para atingir, para me derrubar, para me causar dor, não é para mim, é para o corpo. É para abençoar pessoas. O que você tem é para fortalecer o povo, é para alimentar pessoas. Então, tudo que nós passamos na nossa vida não é somente para você, nem bênçãos e nem lutas. Todas elas é compartilhadas com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo, para alimentar você e os outros. Mas muitas vezes nós olhamos só ficamos olhando a dificuldade. Nós não percebemos que na dificuldade nós temos tudo o que nós precisamos para passar por aquilo. A artrose facetária está ali, ela existe. Jesus pode fazer um milagre e me curar agora, hoje? Pode. E eu creio nisso. Alguém já tá profetizando aqui, né, nos comentários que eu já estou curada em nome de Jesus. E eu creio nisso. Mas também creio que é uma bênção para que a minha vida esteja mais próxima daquele que pode multiplicar minhas dores em bênção, transformar minhas dores em bênção, tanto na minha vida como na vida dos outros. Tanto sei que está ali a artrose facetária, ela existe, mas existem músculos que eu posso trabalhar para não sentir dor. Às vezes você está num lugar onde você tem uma tentação muito forte, que você acredita que você não tem força para sair disso, que você ou não é tentação, às vezes é um problema, é um impossível muito grande e não tem como negar, existe. Não tem como falar assim, não existe, você realmente está. Mas lembre-se, o que você acha que é pouco que você tem, Deus pode transformar em milagres para te livrar desse problema ou tentação, ou para te dar músculos o suficiente para você ser abençoado e não ter a dor desse sofrimento, não sentir a dor, ser enchido de paz, ser enchido de fortalecido seus músculos e ainda abençoar pessoas, alimentar pessoas com a sua fé. E com o resultado dessa sua fé. Porque o resultado dessa sua fé alimenta pessoas que não têm esperança. Que não têm esperança. E Jesus está nas mãos dele, o poder do milagre que você busca. E eu acho incrível, mesmo, nas duas multiplicações de pães que acontece, Jesus pega o que tem, manda o povo sentar, tipo, aquieta, Deus está trabalhando. Manda o povo quietar, acalmar, abaixar um pouco a ansiedade. Divide o povo certinho, tem uma estratégia para ser distribuído. Tem aqueles que vão receber primeiro, os outros vão receber depois, mas vão receber o milagre. Uns recebem antes, outros recebem depois, mas todos participarão da mesa, todos vão usufruir dos milagres, do milagre que está na mão de Jesus. E o que me impressiona, o que me encanta? Jesus senta, pega o que tem e dá graças. Pega o que tem e agradece. Jesus ensinando a mim e a você. Você quer milagres? Então para de ficar, olhando, ó lá, Jesus curou aquele, Jesus livrou aquela, a vitória que Deus está dando ali. Olha para o que você tem e agradece. Fala, Senhor, eu não tenho muito, eu tenho isso. Sabe? Agradece. É a primeira coisa que Jesus faz quando pega os pães e peixes. Na primeira multiplicação de pães eram 5 pães e 2 peixes. Na segunda multiplicação de pães eram 7 pães e fala alguns peixes, nem fala a quantidade de peixes que era. Mas nas duas oportunidades de milagre que Jesus teve de multiplicar os pães, nas duas vezes ele sentou e agradeceu. Fernanda, você vai dizer para mim que você vai agradecer a Deus essa sua artrose facetária? Gente, claro que eu vou.
Não agradeço a enfermidade, mas eu preciso agradecer a oportunidade que eu tive e estou tendo de ver Jesus multiplicar pães e peixes na minha vida e na vida dos outros, porque através da dor é a oportunidade, quando eu estou mais fraca, é que o poder de Deus é multiplicado na minha vida. Onde o poder de Deus tem sido mais intenso e mais presente, onde a presença dele tem se manifestado, e que é o melhor lugar do mundo. Então, é o que o médico falou. Tá lá, a artrose facetária existe, me mostrou lá. Falou, mas você sabe o que existe também? Esse Espírito Santo que me falou. Você tem músculos em volta que você pode fortalecer. Então, eu trago hoje essa palavra para você. O que Jesus pode fazer com o pouco que você tem? Esse pouco que você acha que tem tantas outras coisas em volta desse pouco que você desconhece, mas que Jesus conhece. Você vai fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Olha, esse jovem que entregou os 5 pães e 2 peixes, transformou tanto a vida de pessoas e transforma a vida de pessoas até hoje. O nome dele nem é mencionado, mas só de olhar essa história, o nosso coração já se enche de fé. Igual hoje, nós estamos falando dele. Quantos anos já se passaram e nós estamos falando desse rapaz que não ficou com vergonha de, diante de um desafio daquele tamanho, oferecer 5 pães e 2 peixes. Falou, eu tenho isso, eu trouxe isso. E os outros? O que eles tinham lá que não ofereceram? Por quê? Acharam pouco. Lembra da viúva pobre? Se coloque na cena daquela viúva que jogou as moedinhas lá de oferta. Se aquela viúva perguntasse para você, se você tivesse lá, se perguntasse para você assim, hein, eu só tô com essas moedinhas aqui, eu jogo lá ou não? O que você ia dizer para ela? Eu não sei o que você ia dizer, que eu não posso falar por você. Mas talvez você diria, olha o tanto que o povo tá jogando saco de dinheiro lá. Você vai dar só, é pouco, fica por você, boba. Vai compra seu pão, seu peixe. É pouco demais, vai fazer diferença não, já tem gente entregando demais. Você não tem vergonha, não. Se aquela mulher ela fosse fazer uma pesquisa se ela daria ou não as 2 moedinhas de prata, não sei se eram 2 moedinhas de prata, se ela fosse perguntar pro povo se dá, às vezes muita gente fala, pega isso aí e gasta com você, o povo já tá dando o suficiente, mas ela quis dar, ela não perguntou para ninguém. O pouco que ela tinha, a motivação que ela tinha no coração dela, era a motivação de que o que ela tinha era pouco, mas o amor e o que ela poderia oferecer, o que ela queria oferecer para Deus era tudo. Eu não sei o que Deus fez na vida daquela mulher, porque ela tinha tanta gratidão no coração dela. Ela queria ofertar. Ela não teve vergonha. Pessoas estavam ali observando e julgando tanto que ela estava dando. Então, às vezes, eu não sei como é a sua história, como é a sua vida, o que acontece com você. Mas, às vezes, você acha que você tem pouco tempo, por exemplo, para dedicar para a igreja, porque você tem uma vida corrida, você poderia dedicar apenas um dia para algum ministério. É pouco. É pouco para você, mas para o ministério é muito. Às vezes você poderia dedicar a qualquer uma outra coisa, mas você não se dedica por quê? Ah, não, eu só ia poder ajudar um dia, eu só ia poder ajudar pouca coisa. Então, não é pouco. Não é pouco. Deus pode pegar o pouco que você tem e fazer milagres. Os milagres de Jesus, que Jesus faz, não é só para você. É para abençoar a comunidade, é para abençoar o corpo de Cristo. O que você vai deixar Jesus fazer com o pouco que você tem? O que você vai permitir? Porque depende de você. É você que precisa entregar. É você que precisa, que se aquele rapaz não tivesse entregado 5 pães e 2 peixes, o milagre teria acontecido da mesma forma. Porque quem faz o milagre é Jesus. Não é os 5 pães e os 2 peixes. Ele poderia ter feito, alimentado a multidão de qualquer forma, de qualquer maneira, mas aquele jovem, ele entrou para a história. Quase que despretensiosamente,
porque ele quis que o pouco dele fosse usado por Jesus. O que Jesus pode fazer com o seu pouco? Às vezes você não tem permitido que Jesus trabalhe no que você tem, não trabalhe a sua musculatura, e você não tem suportado as dores do seu pouco. Você não tem suportado o peso do pouco que você tem carregado. Porque você acha que é pouco, que você quase não tem nada, porque você tem mais problema, você tem mais tentação na sua vida, e você fica com o olho só no que você não tem, só no que você não tem. Nunca vai participar do muito, nunca vai ficar livre dessa tentação, nunca vai ficar livre dessa dor que você tem, desse seu impossível, porque os seus olhos estão no seu muito pouco. No seu muito pouco, no seu pouco. Mas Jesus pode fazer milagres nesse seu pouco. Para terminar a live, eu gostaria de falar sobre tentação e sobre lutas. 1 Coríntios 10:13 fala: não vos sobreveio nenhuma tentação sobre vós que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças, mas quando forem tentados, Ele dará o escape. Deus nunca permite uma tentação para você que não é humana, que você não tenha condições de fugir, de escolher não cair, de escolher não pecar. Porque junto com a tentação, Ele envia o escape. Então, assim, tem a tentação que você tem, que está enfrentando e lutas, e você acha: eu estou com pouca força para resistir, eu não tenho forças. Mas o escape não está em você, você não consegue sozinho, o escape não está nas pessoas, o escape está em Deus. Quem dá o escape da tentação que você está passando, da luta que você está, é Deus, está nele. Então, não tem nenhuma tentação que você passe que Deus não tenha nas mãos dele o escape. Então, você precisa estar grudado em Deus, colado num relacionamento com Ele, para você descobrir o escape dessa tentação que você está vivendo. Agora, quanto à luta, ela sempre é maior do que você. A luta, ela sempre vai vir, ela vai ser maior que você. A tentação não, a tentação ela não é maior que você. Mas na mão de Deus está o escape. Agora, a luta, a dor, ela sempre vai ser maior que você. Mas em Deus, nós também encontramos o escape. Ele fortalece todos os músculos ao redor da sua dor, para que você não sinta a dor. E o que são esses músculos que estão em volta da sua dor? O que são esses músculos? É o que você tem nas mãos. Lembra quando Jesus multiplicou os pães? O que ele disse no final da multiplicação? O que sobrou? Sobrou 12 cestos. Então pega, recolhe tudo, porque o milagre continua. Porque Deus trabalha, Deus está trabalhando, Deus não desperdiça nenhuma lágrima, Deus não desperdiça nenhuma dor. Então Jesus pega tudo que sobrou dessa sua história, que às vezes está machucada, foi um temporal, arrancou tudo do lugar, mudou tudo, seus sonhos foram caídos. Puxa, o que sobrou aí desse vendaval? Jesus está falando, o que sobrou aí? Fala: Jesus, não dá para fazer muita coisa não. Jesus fala: pega tudo, coloca na minha mão, que o milagre continua. Eu continuo trabalhando. Meu pai trabalha até agora. Meu pai não para de trabalhar. Eu também estou aqui trabalhando. Deus não para de trabalhar. E 2 Coríntios 4, de 8 a 9, para terminar, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. O que Jesus pode fazer do pouco que você tem? O seu problema, ele existe. A sua tentação existe. A sua dificuldade existe. Mas Jesus fará o milagre de fortalecer tudo esse pouco que você tem. Além de abençoar você, vai abençoar de sobra todo mundo que te cerca. E qualquer lugar que você colocar a planta do pé, pessoas vão ser abençoadas pelo pouco que Jesus transformará em muito e alimentará você. E há muitos, né? Há multidões. Só uma curiosidade, que eu estava estudando sobre isso, eu achei interessante, é só uma curiosidade para terminar mesmo. Agora eu tô terminando, gente. A multiplicação dos pães, ela não aconteceu só com Jesus. Lá em 2 Reis 4, 42 a 44, fala que o profeta Eliseu multiplicou pães. Ele multiplicou os pães e alimentou 100 mil homens. Vocês podem ler lá
Vocês podem ler lá depois. É 2 Reis 4, de 42 a 44. Achei bem interessante que não foi a primeira multiplicação de pães na história da Bíblia, que a primeira foi com Eliseu, né? Moisés lá com maná multiplicou lá no deserto, mas também o profeta Eliseu multiplicou. Mas o que acontece? Ele alimentou 100 homens e Jesus 5.000 ou 30.000, contando com mulheres e crianças. E da outra segunda, 4.000. Então, Jesus, ele é mais. O milagre dele na sua vida é mais do que você pede, mais do que você sonha. Claro que quem fez o milagre lá, na época de Eliseu, foi Deus. Mas Jesus veio para surpreender seu coração. Ele vai fazer muito mais. Se Eliseu multiplicou para 100, Jesus foi e multiplicou para 5.000, para 4.000, sabe? Então Jesus, ele é surpreendente, ele vai fazer para você mais do que você pede, mais do que você sonha. E lembre-se, a vontade de Deus para sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, não tenha medo de descansar na mão do poderoso Deus. Mateus 11, 28 fala que Jesus está pronto para carregar o seu peso, para tornar leve. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu farei o milagre que você precisa, mais do que você pede, mais do que você sonha. Então, confia e entrega o seu caminho nas mãos do Senhor. Tenha um relacionamento com Ele. Deixa Ele fazer algo surpreendente com o pouco que você tem. O que Jesus pode fazer com o pouco que você tem? Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Paizinho, em nome de Jesus, obrigada pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã. Que a tua graça e misericórdia sejam derramadas sobre eles. O Senhor conhece o peso da dor ou tentação que eles têm, que tem roubado tanto tempo e energia e anos de vida dos meus irmãos, e eles têm olhado para as mãos deles e achado que é pouco que tem. Mas que em nome de Jesus, nesta manhã, eles possam ser surpreendidos com a tua graça, mostrando a eles que pouco é muito quando é colocado nas mãos do Senhor Jesus. E agora, Senhor, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre a vida de vocês. Sejam curados, seja curado em nome de Jesus, das suas dores físicas e das suas dores emocionais, sejam libertas em nome de Jesus. Amém. Gente, eu acho que hoje não falei bom dia pro TikTok, né? São tantos aqui me abençoando com a presença. Raimundo, Lucileia, Tiago, Margarete. Desculpa não ter falado o nome de vocês. Sinto-se abraçados. Vocês são muito importantes aqui para essas manhãs aqui com Deus, com vocês nessa rotina. Um beijo, gente. Muito obrigada pela presença de vocês e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.